Bom dia, pessoal. O tema hoje é muito interessante, porque essa passagem dá para observar muitas coisas em torno dela, muitas mesmo, sabe? Daria para a gente fazer uns 3 domingos aí de conversa, mas a gente vai tentar seguir uma linha aqui, porque quando eu fiz a pesquisa para trazer o assunto, eu utilizei o método que é utilizado para a gente estudar o miudinho do Evangelho. Não sei se você ouviu falar disso. O estudo do miudinho, eles pegam cada palavra, cada item e vão destrinchando ali o significado daquilo dentro de uma frase. Às vezes eles ficam estudando uma frase, por uma semana eles estudam aquela frase. É um negócio muito interessante. Então, a base para você fazer estudar o miudinho, você tem que pegar aspecto histórico, local e também de época e para quem que ele estava falando naquele momento. Então eles observam essas 4 bases aí para a gente ter um estudo do miudinho. Tem outras coisas também, mas a espinha dorsal do estudo do miudinho. Então, quando eu preparei o estudo, eu usei isso e assim, eu fiquei admirado com o que eu aprendi, sabe? Porque o título, o filho pródigo, vocês já ouviram falar, né? Da passagem do filho pródigo. Só que nessa passagem tem 2 filhos. E a ótica, na maioria dos casos, quando a gente vai estudar, vai toda para o filho pródigo. Mas o outro filho tem um papel, assim, interessantíssimo para a gente olhar, sabe? Então, é tanto que quando eu fui pesquisar, estava escrito assim, a passagem dos 2 filhos perdidos. A princípio a gente acha que é um só, né? Que é o que saiu e foi para o mundo, mas são os 2 que estão perdidos. Então a gente vai entender por que disso, tá? Eu vou ler aqui a passagem e depois a gente vai conversando a respeito. Está escrito o título aqui, a Parábola dos 2 filhos. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos teus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O interessante que aqui eles não falam assim que gastou, igual tem muitas passagens que falam que gastou com meretrizes, não. Ele só viveu dissolutamente. Aí são várias coisas, né? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Que era comum, né, gente? Aquela região ali onde aconteceu isso, ter fome. Qualquer seca já afetava muitas pessoas, porque o terreno era muito árido. Então, de vez em quando acontecia essa fome, de tempos em tempos. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou a seus campos a apacentar porcos. Detalhe, apacentar porcos naquela época era a tarefa mais rasteira, a mais difícil, a mais complicada que tinha na época, porque o porco era considerado um animal imundo e você cuidar daquele animal era assim, era o serviço mais baixo, vamos dizer. Se é que a gente pode dizer que existe algum trabalho baixo, não existe, né? Mas que todo trabalho é digno, mas naquela época era muito humilhante cuidar de porcos. Então, o serviço que ele conseguiu arrumar foi esse, né? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Essas bolotas, os porcos naquela época alimentavam-se de vagens, eles chamavam de bolota, era uma vagem. Existia 2 tipos de vagem. Essa vagem ela tinha doce, que aí ela tinha valor nutritivo e os humanos comiam. E tinha uma espécie dela que era amarga, não tinha valor nutritivo nenhum. Então aquela espécie amarga, que nascia junto com a outra ali, eles separavam e jogavam para os porcos.
Então o filho estava alimentando dessa espécie, que além de amarga, não tinha valor nutritivo, quase que nenhum, tá? E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome. Jornaleiros aqui é o sentido assim de pessoas que trabalham na jornada diária, tá? Então vamos substituir a palavra jornaleiros por trabalhadores. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como teus jornaleiros, que viviam numa situação melhor do que ele está hoje, né? E levantando-se foi para o seu pai. E quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, eu vou frisar essa palavra correndo, pai, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Importante esse pedacinho aqui, depois a gente vai voltar nele. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o pai interrompeu e fez assim, ó: mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Põe-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés. Olha que bacana. Traz uma roupa, a melhor roupa, põe o anel e calça sandálias. Por quê? A melhor roupa é a roupa de festa, para receber pessoas. O anel significa o seguinte: naquela época as famílias tinham esse costume de andar com anel, quer dizer, aliança com o pai dele. Então esse anel simbolizava que o pai dele fez aliança com ele de novo. Então põe o anel no dedo dele. E as sandálias para dizer o seguinte, que os servos andavam descalços e os filhos andavam com as sandálias. Então o pai estava aqui meio que informando: ó, tá aqui, sua posição de filho foi restaurada, tá? Com esses dizeres aqui. Porque aí ele fala para os servos: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-lhe perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhes disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então o pai se alegrou com o filho que se salvou, né? Mas ele indagou e não queria entrar, o filho mais velho. Ele indagou aquilo: por que disso? Não vou entrar, né? E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Um cabrito. O irmão matou um boi. Então ele reclamou com o pai, é o irmão mais velho. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, aí o filho mais velho já julgou. Ele não tinha certeza se era, ele não estava acompanhando, porque ele falou que ele desperdiçou com as meretrizes. Mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O pai falou para o filho mais velho. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Então a parábola acaba por aí. Então a gente vai entender um pouco quando a gente olha os costumes da época. Eles viviam em aldeias,
aldeias de 100 famílias, né? Tinha mais ou menos 100 casas nas aldeias. E todo mundo sabia de tudo. E os anciões, naquela época, eram muito respeitados. Os chefes de família, eram famílias patriarcais. E eu acho que foi Aristóteles que falou isso, que conhece o ancião pelo seu andar. O ancião naquela época andava pela aldeia, os pais das famílias andavam pela aldeia bem vestidos e com um andar sereno, calmo. E então você vê um ancião naquela época correndo, era uma raridade, era assim, um negócio que não acontecia. Eu vi o Haroldo falando numa palestra, falou assim, se eles vissem um ancião correndo, podia correr, que era alguma coisa grave que estava acontecendo. Corre porque tem algo grave acontecendo. Então eles tinham um andar sereno, tranquilo, para transmitir autoridade moral, que todos reconheciam eles como autoridade moral. E assim é nos dias de hoje, naquela região. Tem essa tradição ainda muito forte que, às vezes, um filho que é empresário vai fechar um negócio, ele pega o helicóptero, vai lá na aldeia, desce lá, toma a benção ao pai. Fala, pai, eu vou fechar um negócio, eu preciso da sua benção. Tem esse respeito até hoje, né? Então, tinha esses costumes. E eles viviam da terra. A terra era um negócio sagrado naquela época. E esse pai teve que partir a terra dele ao meio. Ao meio não, porque o filho mais velho sempre teve preferência de ter a maior parte, né? A maior parte é do filho mais velho, o mais novo ficava com a parte menor. Então aí já vai construindo a ideia do que esse filho mais velho é. Ele já tinha por direito a maior parte. E aí outro costume que tinha na época, sempre que havia uma divergência entre alguém, tinha sempre um moderador entre duas pessoas. Tá acontecendo alguém não concorda com isso aí. E naquela família eram pai e 2 filhos. No momento que o filho mais novo resolveu falar, olha, quero minha herança aí, quero sair, qual que era o papel do filho mais velho naquele momento? Era chamar os 2 e fazer o papel de moderador, para tentar resolver aquilo ali, para tentar não deixar aquilo acontecer. O que o filho mais velho fez? Falou, deixa aí porque eu vou ficar com tudo. Tá vendo aí uma das falhas, vamos dizer assim, do filho mais velho? Falou assim, olha, é bom que ele vá, que eu vou ficar com a fazenda toda, vai ser minha. Então eu não vou intervir, não vou tentar moderar isso aí, vou ficar quieto no meu canto. Então, quando a gente observa a tradição da época, a gente observa que esse filho mais velho poderia ter feito algo para evitar isso. E ele escolheu sair de cena, né? Escolheu, falou, deixa eu ficar quieto aqui, que ele indo embora eu vou ficar com tudo e tá tudo certo, é tudo meu. Né? Por isso que eles, não é só por isso, depois a gente vai ver outra coisa que ele fez também. Que eles estão chamando a parábola agora dos 2 filhos perdidos, porque o outro tinha um papel muito importante, porque na ausência do pai, o filho mais velho assume a situação, e naquele momento o pai estava como se fosse ausente, porque o filho mais novo, ele já estava querendo a herança com o pai vivo, então como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu quero você morto, né? Para a tradição da época era mais ou menos isso. E isso causou uma vergonha muito grande para o pai na comunidade. E aí, essa foi uma das falas do filho mais velho. E quando eles entravam em acordo, eles tinham o costume de, olha, selar esse acordo com um beijo no rosto. Olha, tá tudo certo, não tem mais problema, o acordo tá feito aqui. Era o beijo no rosto. Aí, quando esse filho voltou, tem a narrativa aqui dizendo que o pai correu, o pai se jogou nos braços dele e o beijou. Então, ele fez uma coisa que não era costume de fazer, porque quando esse filho saiu, ele arrumou 3 problemas. A gente já está situando aqui esse contexto histórico dos costumes da época, depois a gente vai entrar na questão espiritual da coisa. Quando ele saiu, ele
trouxe para si 3 problemas. Rompeu com o pai e humilhou o pai. Rompeu com a comunidade, porque eles viviam como tudo que acontecia, todo mundo ficava sabendo. E você ir de encontro aos costumes daquela comunidade era um negócio muito grave. Né? Porque, olha, eu não quero pertencer a esse grupo aqui, eu quero experimentar outras coisas. Era um insulto. E rompeu com o irmão mais velho, porque o irmão mais velho tinha autoridade naquela época. Tá? Então, para o pessoal que chegou, a gente está falando da parábola do filho pródigo, tá? Sejam bem-vindos. Então, 3 problemas ele conseguiu para si, né? Ele trouxe para si. Então, o que acontece? Ele precisava de reparar isso de alguma forma. Então, o pai, ao correr, ele já informou para a aldeia assim, olha, eu já perdoei esse filho. Foi lá, beijou o rosto dele, colocou a túnica nele e ele informou para a aldeia, eu já perdoei, que sou o pai que mando aqui, então eu já perdoei. E aí, com isso, ele meio que resolve o problema com o pai e com a aldeia. Mas ele ainda precisava resolver com o irmão, né? E o irmão com ele. Então, esses eram os costumes da época. Você vê o tanto de coisa que envolve aí os costumes. Mas agora a gente trazendo para o campo espiritual, para a visão espiritual da coisa. O pai aqui representa Deus. Não sei se ficou claro para a gente. O pai dessa parábola é Deus. E os 2 filhos somos nós. Os 2, tá? Somos nós. Porque nós podemos ser um filho num momento e outro no outro momento, ou os 2 ao mesmo tempo, dependendo das nossas atitudes. Esse filho, ele saiu, ele se distanciou do pai, se distanciou de Deus e foi viver por conta própria. Falou assim, olha, agora eu já tenho o que eu preciso para viver por conta própria. É o que acontece muito, gente, principalmente com tarefeiro na casa espírita, principalmente. É muito comum, a gente chega na casa... Tem 2 formas de chegar na casa espírita, pelo amor e pela dor, né? Só essas 2 formas, né? São as 2 formas de chegar. A maioria chega pela dor, eu cheguei pela dor. E a gente vem, experimenta uma coisa ali, outra coisa aqui, e vai se sentindo bem. Nossa, que legal isso. Primeiro você vem por obrigação, eu vou porque eu preciso, vem barganhar. Eu vou porque eu preciso, aí você consegue o que você precisa, mas aí você já está frequentando ali, você começa a perceber que aquilo que você está fazendo é legal, é bom, e aí depois você passa a frequentar por questões de satisfação mesmo, né? Mas aí o que acontece? Mas tem uma maioria, tem uma turma grande que quando vem pela dor, vem, participa, faz e toma o passe, assiste o estudo, água frutificada, aí as coisas dão uma mainada. O que essa pessoa fez? Ela recebeu a herança, conhecimento, recebeu alívio. O que ela faz assim? Some, fala, não preciso voltar lá mais não, porque já está tudo bem, é o filho pródigo. Ele pegou uma parte da herança de Deus, que é o quê? Isso que a gente está fazendo aqui é herança de Deus, ele está trazendo conhecimento para a gente, troca de ideia. Então a gente está arregimentando o conhecimento para passar as dificuldades da vida. Aí em determinado momento você está bem e fala assim, não, está tranquilo, eu vou dar um tempo, não vou participar, vou dar um tempo. E vai. Né? Simbolicamente deixa a casa do pai e vai. E aí, gente, a gente está sempre, até quem está aqui todo dia, né? A gente tem os nossos problemas, a gente tem os nossos momentos de fome, como falou ali, né? E veio uma fome e se instalou. Direto a gente está passando essa fome espiritual, né? Então, o tarefeiro vai e volta para a casa espírita, fala assim, ó, o bicho está pegando, deixa eu voltar lá. E vem. Aí, olha só, hein? Aí quem está aqui na lida, quem está aqui o tempo todo na tarefa e tal, correndo atrás,
alguns de nós falam assim, olha lá, some, depois volta e está aqui, fazendo a tarefa do mesmo jeito, está participando do pasto, está participando da... Quem que nós somos nessa hora? O filho mais velho. Você está entendendo? O pai não está nem aí, o pai veio, ele vai receber igual como se estivesse todo dia ali junto com ele. Mas a gente faz esse papel de filho mais velho. A gente fala, ó, aí ó, só o bicho pegar que vem, né? Acontece, gente, direto, né? Por isso que eles estão dando o nome da palavra dos 2 filhos perdidos. Porque não cabe a nós julgar, né? Nem Jesus julgou, né? A mulher adúltera. Ele não julgou. Ele simplesmente falou, ó, quem tiver pecado, atire a primeira pedra. No final foi todo mundo embora e perguntou para ela, falou assim, mas ninguém te apedrejou, ninguém te julgou? Aí ela, não, então eu não vou fazer isso, mas vai, não peque mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, que de acordo com os nossos costumes, quando a gente vê uma parábola dessa, o filho pegou e saiu, voltou, ele está achando o quê? Que ele pode sair e voltar assim? Pode. Não deve, mas pode. Não é 70 vezes 7? Não é isso? Então, a gente esquece dessas coisas. Aí tem um detalhe muito importante. Essa parábola do filho pródigo, ela foi falada num almoço. Por quê? Nesse almoço estavam publicanos, fariseus e, vou falar essa palavra porque eu não estou achando outra agora, são pessoas de má vida, meretrizes, pessoas complicadas da época. Em determinado momento do almoço, um fariseu levantou a mão e falou assim, Jesus, você não prega aí o reino de Deus, você não fala das coisas de Deus, por que você está almoçando com esse povo aí? O fariseu que estava em pé, acompanhando o almoço. E aí, ele pegou e lançou essa parábola. Aí quando você começa a trazer a ideia espiritual por trás da parábola, você vai entender que Jesus, cada palavra que ele falava, que ele falou, tinha um significado muito importante. Ele é tão brilhante, porque aí a gente vai se situar naquele almoço. Quem que era o filho pródigo no almoço? Os publicanos e o restante. E quem que era o filho mais velho? Os fariseus, que se julgavam, assim, eu cumpro a lei, eu faço tudo direitinho, então eu posso indagar por que ele está fazendo isso. Eles se colocavam numa posição de superioridade, por quê? Porque eles achavam que cumpriam a lei, porque tinha os ritos, né? Eles faziam todos os ritos, faziam toda aquela movimentação necessária para agradar a Deus, mas por dentro, cheio de preconceito, cheio de egoísmo, a ponto de chegar perto de Jesus e falar assim, ué, por que você está almoçando com esse povo aí? Eles não são dignos da sua presença, não. É o que fez o filho mais velho com o pai, né? Falou para ele, questionou para ele, falou assim, olha, eu estou aqui o tempo todo com você, você nunca matou um cabrito para me alegrar? Né? E agora veio esse outro aí que desperdiçou seus bens com um monte de coisa e você mata um bezerro. Então, olha a riqueza da inteligência de Jesus para mostrar, para colocar os fariseus no lugar deles e para mostrar para os publicanos e para o resto que eles têm a salvação, que o Pai está do lado deles. Olha a história que ele contou. Porque todo mundo naquela época entendeu a parábola. Entendeu assim, o significado superficial. Porque ele falava, ele pegava na época as coisas do local e trazia para ficar mais fácil para ele. Ele falava de acordo com a época e com o lugar. Né? Ele não... Porque senão não tinha jeito. Então, o que parece assim superficial, quando você vai aprofundar, quando você tira o véu da letra que eles chamam, fica assim extraordinário o entendimento, sabe? Fica extraordinário. Cada intenção, cada palavra que ele usou ali para mostrar para o fariseu assim, olha, tá vendo? Você está aqui julgando aqui esse pessoal, mas olha a sua atitude de egoísmo.
Porque os dois filhos eram egoístas. Os dois. Só que um era egoísta corajoso, o outro não tinha coragem de fazer, de expor o que ele sentia. Ele só sentia, ele estava ali só na espreita. Ele fazia o que tinha que fazer, mas na verdade por dentro ele não tinha unidade com o pai. Porque questionar um ato desse, quer dizer que você não está junto. Você está ali só... É a diferença do servo para o filho. O servo, ele presta serviço para Deus em troca de alguma coisa. Tá? A gente faz muito isso também. No fundo a gente faz muito isso. Olha, eu vou porque eu preciso disso, então eu vou. É uma barganha, mas... Então o servo, ele faz esperando algo em troca. Mas está fazendo, pelo menos, né? Está fazendo. E o filho não. O filho faz porque gosta, porque pensa igual o pai. O filho faz porque pensa igual o pai. Está ali no mesmo entendimento. Não vou colocar nível, porque não tem como chegar no mesmo nível. Mas no mesmo entendimento, já entendeu que aquilo tem que ser dessa forma e não questiona. É quando a prova vem para a gente, sabe? Quando a coisa tá assim difícil, tá complicada, aí você pega e fala assim: Senhor Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu vou na casa espírita toda semana, eu dou passe, eu recebo passe, eu bebo água frutificada, eu estudo o evangelho. Isso está acontecendo comigo por quê? Como se a gente, pelo fato de estar aqui, ou na igreja, ou num templo religioso, fosse isento, tivesse que ficar isento das coisas. Era a cabeça dos fariseus, né? Eu sigo a lei, então não posso passar por isso. Só que a gente esquece que o que a gente passa é para nosso crescimento. Então, se você tem atitude de filho nesse momento, de não cobrar, por que eu estou passando por isso? O filho, nesse momento, ele fala assim: olha, eu preciso entender por que eu estou passando por isso. Eu sei que eu tenho que passar, mas eu acho que eu estou passando por isso, por causa disso. Ele mesmo chega no entendimento, sem blasfêmia, sem reclamação, né? Então, e o servo não, o servo ele vai sempre cobrar, sempre cobrar. E a gente vive nesses dois, durante o dia, durante a nossa vida, nessas duas nuances aí, de filho e de servo, Mas a doutrina ela vem trazer conhecimento, vem trazer base para a gente agir como filho, né? Para agir como filho. Porque o filho, ele pega uma situação dessa e vai fazer o quê? Ele vai servir de exemplo para quem está ao redor. Tá? Porque eu conheço uma pessoa, eu nunca vi essa pessoa reclamando de nada, sempre alegre, sempre feliz e tal. Aí outro dia eu comentei com o Elaine e falei assim: nossa, fulano parece que não é desse mundo não, porque toda hora que você olha para ele, está rindo, brincando. Mas por quê? Porque esse fulano, ele é referência onde ele está, uma referência mesmo, as pessoas gostam dele, bate o olho nele, fala assim, reconhece uma autoridade moral, né, nele. Então ele assume esse papel de referência e não demonstra o problema que está passando para quem está em volta. Entendeu, gente? É aquele ditado que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se ele já tem o conhecimento, se ele sabe o que ele está passando, ninguém tem... Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui passando uma dificuldade, eu chego aqui para dar o estudo e começo a reclamar com vocês. Que é isso? Não existe isso, gente. Se eu estou passando é porque eu tenho que passar. Então você não tem que externar isso para quem está do seu lado e não pode te ajudar. Claro que a gente vai externar para aquela pessoa que você acha assim: olha, eu vou desabafar com fulano aqui, que ele deve ter alguma coisa boa para me dizer. Mas chama no particular e desabafa. É o que o filho mais velho tinha que ter feito com o pai. Na hora que ele chegou, viu que a festa estava acontecendo, ele não concordou com a festa, ele teria que vestir sua roupa,
entrar na festa, colocar o anel e participar da festa. Depois chamar o pai em particular e falar assim, deixa eu te falar, pai, que na passagem ele não chamou ele de pai, ele simplesmente questionou. Isso também naquela época era um insulto. Você começar uma frase com o seu pai e não chamar ele de pai era umas coisinhas, sabe, de costume da época que era muito complicado. Além de não chamar ele de pai, ele questionou a atitude do pai na frente de todos, na entrada da festa, naquele momento ali, né? Então essa é a nossa proposta quando a gente está no papel do segundo filho, do filho mais velho. Aconteceu o problema, você já tem o conhecimento, igual ele falou assim, você sempre esteve comigo, você sabe como funcionam as coisas, por que você está questionando? Foi basicamente o que ele disse aqui. Então nesse momento o nosso papel é o quê? Respirar fundo e conversar com alguém, mas em particular, não é externar, não é, sabe, jogar para fora. E aí nesse momento ele tinha que ter chamado o pai e falou, pai, em particular, fala, por que tal? Eu tô achando que eu fui injustiçado, mas me explica isso aí melhor. Eu queria entender o que está acontecendo, né? Esse era o papel. Se ele não tivesse entendido mesmo, mas ele sabia o que estava acontecendo, sabia que tinha que agir daquela forma. Então, quando a gente sabe, quando a gente tem o conhecimento, quando a herança já é nossa e você não age de acordo com essa herança, aí você está se igualando ao filho pródigo. Os dois estão no mesmo nível. Só que um teve coragem de sair, o outro ficou, né? Por isso que no fundo a gente tem que, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem que vigiar o que a gente fala, com quem a gente fala, sabe? Porque às vezes você toma uma atitude que vai te comprometer e comprometer a pessoa com quem você está lidando naquele momento, né? Então, assim, quando você observa a intenção de Jesus por trás daquilo ali, você fala assim, puxa vida, você estudar uma passagem do Evangelho é difícil de ler, é diferente de ler, né? Você pode ler, aí você tem um entendimento em cima daquilo, mas é sempre interessante fazer isso em grupo. É claro, em casa você vai ler, você vai ter as suas percepções. Olha que legal, olha, de acordo com o que falaram lá, de acordo com o que eu vi naquela palestra aquele dia, eu acho que é isso aqui. Mas quando você chama alguém para conversar sobre o assunto, trocar ideia, você começa a perceber coisas que até então você não tinha visto. Não tinha visto, sabe? Eu fiquei assim admirado quando eu fui estudar essa passagem, eu vi que, porque a gente assume um pouco o papel do outro filho, você tem uma empatia muito grande com um filho mais velho, né? A tendência nossa é ter essa empatia com ele. Porque foi, puxa vida, o cara tá lá ralando, ele estava trabalhando lá no campo, aí na hora que chegou tinha uma festa. Né? E a gente tem uma empatia enorme com esse cara, porque é o egoísmo, o orgulho, né? E isso aí vem à tona, porque a gente está cheio disso ainda, tá? A gente está cheio desse filho mais velho aí, porque ninguém é perfeito. Então, a partir do momento que você toma conhecimento de uma coisa dessa, assim, puxa vida, aquele dia que eu estava aqui, que eu vi fulano fazendo alguma coisa que eu acho que não é legal, eu comentei com o cara, com o ciclano aqui do meu lado, entendeu? Você viu, achou que não é legal, guarda. Depois, se você tiver amizade para isso, tiver condição, chama a pessoa no canto e fala assim, eu vi você fazendo isso, tal, o que aconteceu? Às vezes aquilo que você viu de fora não é aquilo, é outra coisa. Mas aí você já comentou com alguém, aí esse alguém fala, nossa, é mesmo, não tinha reparado. Nossa, que coisa. Aí cresce, a coisa toma uma proporção, e ele comenta com um terceiro, entendeu? A moral da coisa
Porque é muito fácil julgar, muito fácil, muito fácil. Mas você se colocar no lugar do outro, esse exercício tem que ser constante na nossa vida. Principalmente para quem está estudando, para quem quer aprofundar um pouquinho mais, né? Igual a gente está com a proposta de implementar aqui na casa o estudo do Evangelho miudinho, que é justamente isso que eu falei aqui no início. É pegar uma parábola, pegar alguma coisa que Jesus falou, entender que época que ele falou aquilo, para quem que ele falou aquilo, e qual o significado daquilo que foi falado, sabe? Porque as coisas falam assim, ó, clareia. E aí você começa a perceber na sua vida atitudes, você começa a lembrar de atitudes que você tomou, fala assim, puxa vida, eu gostava do jeito que esse cara aqui, eu gostava daquele cara que ficou lá com o pai, mas, sabe, é o pai que tem razão, é o pai que quem tem que ser seguido é o pai, o nosso exemplo é o pai, né? Porque ele não erra, sim. Antônio, a humanidade, ela tem um padrão que é um padrão psicológico mesmo, de comparação. E isso acontece até nas famílias, dos irmãos se comparando uns com os outros. É inconsciente, é uma sombra que a gente tem de se comparar aos outros. E como a gente tem a trave no olho, a gente já acha que a gente é melhor. A tendência é essa. E a gente acha que a gente merece. Uhum. E que o outro não tem merecimento. Essa nossa distorção faz com que a gente caia no julgamento. E o nosso julgamento, ele é muito falho. Ele é muito falho. Sempre. Então, quando a gente toma consciência que a gente não pode entrar nessa política da comparação, a gente não tem condição para isso. Até porque a gente nem sabe do passado de outra pessoa, de vida passada da outra pessoa. Qual que é a programação reencarnatória daquela pessoa? Programação reencarnatória. Sabe? Então a gente sai desse lugar de comparação e aí a gente começa a exercitar a humildade. Né? Que é a empatia, né? Fala, olha, deixa eu entender por quê que o outro está agindo dessa forma. Às vezes você nem entende. Mas aí, olha um exercício interessante de fazer nesse sentido. Se você acha que uma pessoa está errando, tudo bem, você tem o direito de comparar e achar que está errando. Tem o direito. Aí você pensa assim, puxa vida, de quem que é o erro? É meu ou dela? É dela. Então de quem que é o débito? O débito está com ela, então não vou... Ela já está adquirindo débito para ela, para que eu vou julgar? Para que eu vou ir para cima daquela situação ali e ainda aumentar isso, né? Porque eu falei aqui na sexta-feira e é interessante. O boleto vem, gente. O boleto espiritual, ele chega toda semana, todo dia, para a gente chega um boletim espiritual. Um boleto lá com, né? E esse boleto, ele vem de acordo com o dinheiro que você tem na conta, o dinheiro espiritual. Então, o que é esse dinheiro espiritual? É o conhecimento. O plano espiritual nunca vai mandar um boleto maior do que o conhecimento que você tem. Tá ali, ó, pareado. Então, quando você está no caminho, está buscando, está tentando aprender, é como se você estivesse enchendo a sua conta de recursos para pagar aqueles boletos que vão chegar. A matemática é essa, a gente está aqui, né, nós estamos depositando conhecimento na nossa conta espiritual, estudando o Evangelho, vendo os exemplos aí do filho mais velho, do filho mais novo. Para quê? Para quando chegar esse boleto na nossa vida, referente a esse credor, já tem saldo. Aí você só não paga se não quiser. Tá? Tem que pagar. Se deixar ele vencer, na próxima encarnação ele vem um pouquinho com juros, sabe? Às vezes o plano espiritual parcela essa dívida aí, né? Costuma parcelar, porque o amor cobre a multidão de pecado, né? Mas não é bom deixar vencer.
Porque se o seu nome for para o SPC do lado de lá, na hora que você desencarnar, você vai ter que ir lá negociar no umbral, né? Negociar essa dívida aí no umbral, né? Então, assim, é muito bacana, gente, estudar de fato o Evangelho, observando essas questões de época, qual que era o costume da época, o que Jesus quis dizer aqui na época. Porque tem gente que fala assim, puxa vida, isso aqui, camponês, fazendeiro, fazenda, repartir, o que isso tem a ver comigo? Eu não sei nem o que é um pedaço de terra. Aí está olhando superficial, não está olhando o significado real daquilo que está ali na sua frente, ali está ensinamento puro, sabe? Tudo que for possível a gente trazer para o plano, para a questão espiritual, qualquer situação da vida, gente. Hoje em dia, até filme que eu assisto, eu fico procurando algum significado ali daquela cena, que significado espiritual pode ter isso aqui? Mas a nossa inteligência precisa fazer a metáfora, a gente tem que fazer a metáfora para conseguir entender, né? Gente dar saltos senão não consegue. De compreensão. Né? Então, a gente pega o conhecimento que a gente tem e olha essas situações ao nosso redor e traz esse conhecimento, pinça, fala assim, olha, espiritualmente, o que isso significa? Por que isso está acontecendo? Como que isso pode ser resolvido espiritualmente? Fica tudo mais suave. Quando você vê um cara cometendo um assassinato terrível, algum crime terrível, aí você pega e fala assim, puxa vida, que dívida que esse cara está trazendo para a vida dele, né? Aí você pega lá, aí você vê assim, nossa, mas foi condenado só a 6 meses de prisão, eu tinha que ficar o resto da vida na cadeia por causa disso. Aí você começa a pensar. Aí quando você traz o espiritual para a coisa, você fala assim, ele não precisava nem ser preso, ele vai ter que pagar isso aí. Ele vai pagar, sabe? É o boleto, sabe? Essa parábola, apesar de ter muita coisa a ver com a época dela, ela transmite ela tem um caráter atemporal, né? Muito. Ela vale até hoje, em várias circunstâncias, né? Principalmente em família, né? E mostra uma misericórdia que o ser humano parece que não compreende ainda, né? Esse perdão. Os filhos não erraram a princípio, eles não perceberam a grandeza do gesto do pai, né? Isso aí. Não é? Faltou ali um conhecimento, né? Falou assim, olha, mas aí o tempo nos dá essa oportunidade, né? De você pegar aquela situação e falar assim, nossa, olha lá, eu não pensei nisso na época, eu não vi por esse ângulo. Igual você falou, a questão de ser atemporal, né? Mas é o livre-arbítrio, né? Exatamente. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Hoje a gente vê, por exemplo, casos reais sobre essa questão de gênero, né? Que o pai, ou os pais, muitas vezes não têm a menor compreensão, né? Pela opção do filho. Exatamente. E gera uma série enorme de transtornos, né? Afasta. É um troço muito atual ainda, né? Muito. A gente vê muito isso. E é aquilo que você falou, é o julgamento. Julgou, né? Falei assim, puxa vida, eu acho isso aqui errado, então vou punir de acordo com o que eu acho. Afasta, bota para fora, mas não entende que a pessoa, nós estamos aqui de passagem. Gente, eu vou entrar um pouquinho nesse mérito aí. Espírito não tem sexo. Hoje eu estou como homem, mas se eu não fui, eu vou ter que ser mulher um dia. Todos nós vamos ter que vivenciar os dois lados de todas as coisas para a gente chegar na evolução. Porque só chega na evolução quem já passou por todas as situações possíveis, para entender, para adquirir conhecimentos, sabe? Aí você esquece de ter esse olhar espiritual para a coisa,
Aí você pega e põe um filho para fora de casa, uma filha para fora de casa, sendo que aquela situação ali, que ele acha que é errado, vai passar, se não for nessa encarnação, na outra, ou na outra, ou na outra, mas vai passar. O mais legal do pai é saber que o filho arrependeu, voltou e o pai acolheu. Detalhe, antes do filho chegar em casa, o pai foi de encontro a ele. Tá? Olha um detalhe interessante aí, ele correu de encontro. Por quê? Ele percebeu movimentação no filho, falou assim, nossa, olha o tanto que ele já movimentou, deixa eu ir, porque olha a misericórdia, porque pode ser que nesse finalzinho de reta aí ele caia de novo e volte. Então deixa o encontro dele, já que ele já está nesse movimento, é a gente aqui, né? Na casa espírita, na igreja, a gente está ali se movimentando, indo, participando, aí eles vêm ao nosso encontro, porque se eles forem esperar a gente chegar onde eles estão, pode ser que da metade aqui para lá a gente caia de novo. Então o pai correu ao encontro, ele não esperou chegar, prevendo isso, viu, gente? Porque a gente pode cair a qualquer momento, a qualquer instante, é normal. Nós somos aqui seres a caminho. Então o pai falou assim, nossa, ele já está na metade do caminho, deixa eu correr lá e segurar ele para ver se ele não cai de novo. Enquanto, às vezes, nós como filhos, né, erramos por ignorância. Sim. Né? Então, quando a gente volta e percebe, tem conhecimento sobre tudo, o pai vem a nós. É o que o Sérgio falou, os dois erraram por ignorância. Apesar de, quer dizer, o mais velho já estava mais tempo com o pai, né? Então a ignorância dele não foi tanta, mas ele, na cabeça dele, achou que ele tinha direito. Então o pai tem esse olhar misericordioso com a gente, sabe? Esse olhar mesmo de, assim, nossa, é uma criança, deixa eu pegar na mão dele aqui, porque se eu não pegar, ele vai cair de novo. Ele tropeçou lá atrás, aqui tem umas pedrinhas ali, ó. Vem cá, meu filho, passa aqui. Foi isso que ele fez, ele correu, pegou na mão dele para tentar atravessar o caminho. Ainda assim, tem a questão do livre-arbítrio, tá? Se o filho, na hora que o pai for de encontro dele, antes de chegar na casa, quisesse voltar, ele falou assim, pai, desisti, deixa eu... O pai soltava a mão dele e falava assim, você quer? Quer, então vai, depois você resolve. Porque tem o livre-arbítrio, nós temos. Tá? Agora, o que a gente faz com esse livre-arbítrio só cabe a nós, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, não existe injustiça de Deus. Deus não é injusto. Tudo que acontece de ruim com a gente, foi a gente que provocou. Né? E tudo que acontece de bom, claro que algumas coisas a gente buscou, correu atrás, aí você tem mérito, mas as coisas boas que acontecem da gente, Deus está ali, o Pai está ali com a mão dele segurando a nossa mão, né? E amenizando um pouco as coisas, né? Dividindo essa dívida, parcelando essa dívida que a gente adquire, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, nós temos um Pai. Nós temos um Pai, nós temos a quem recorrer. Pode falar. Completando o que o Sérgio estava falando, estava meditando aqui. Me pareceu ter dois tipos de ignorância aí. Uma é a ignorância de quem faz o que é certo, mas aquilo não está interiorizado no coração dela. Boa. E a ignorância do que caiu na vida, a ilusão, que é outra bobagem que a gente tem também, principalmente quando a gente é jovem. A gente acha que a gente pode tudo, a gente acha que aqui é um jardim de delícias, a gente cai de cabeça nas coisas e não pensa no futuro. E com muita intensidade, né? Não pensa no futuro. Aí o que acontece? A gente topa com a lei e aí a gente cai, a gente tem a maior queda da vida. Come muita bolota, né? É o cair em si. A melhor queda que existe é quando a gente cai em si, né? Então foram dois tipos de ignorância diferentes. Sim, exato.
E aí você vê, né, como que o negócio é atemporal, né? Como que a coisa tá aí. E o mais interessante é isso, a gente ter certeza de que a gente tem o Pai para nos amparar. Ele está sempre esperando com o bezerro cevado. Sempre. O bezerro está lá para acolher a gente com a festa, com felicidade, sem julgamento. Tá? Mas a gente não pode também abusar. Né? Não pode também abusar. Mas a partir do momento que a gente tem consciência, esse abusar vai diminuindo, né? Ou some de vez, né? Então, é isso. Tranquilo? Ficou clara a questão dos 2 filhos aí, gente? Que os 2, né? Não é só um. A gente costuma formar partida aí, mas tem que ser imparcial, tá?